Maravilha, queridos. Saudações. Evangelista, seu servo. Ótima noite. Olha nós aqui de volta. Após alguns dias sem compartilhamento de lives, para quem gosta de Bíblia, eu quero te abençoar. A paz do Senhor Jesus. Deus seja convosco, Deus seja contigo. Deus seja com a sua casa, com a sua família. Estamos na iminência de sair e, como de costume, estamos de posse das Escrituras Sagradas, de Bíblia aberta, no nosso Examinando as Escrituras. Coloco um texto aqui no meu espírito, uma palavra. O Senhor imprimiu no meu espírito uma palavra e quero compartilhar com você. De Bíblia aberta, eu costumo nos denominar de expositor. Não sou um preletor, pregador, apenas um expositor das Escrituras. Ótima noite, Maria, Terezinha, Gustavo, Robes, Floraci. Um ótimo final de noite para nós. Compartilha essa live aí com alguém. Quero deixar uma palavra aí. Efésios capítulo de número 4, para ganharmos tempo. Quero deixar uma mensagem aí curta, 10, 15 minutos, no máximo. Se passar disso é milagre. Aparecido, Danizinho, Letícia, Luna, Gabriela, minha xará de minha irmã, Clarinha. Glória a Deus. Para quem gosta de Bíblia, 1 minuto de Bíblia, examinando as Escrituras, escute, abra seu coração, porque a Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. Não é? Temos orelha, mas nem sempre os nossos ouvidos ouvem. Mas abra os seus ouvidos espirituais. Paulo, escrevendo a sua carta à igreja em Éfeso, capítulo 4. Glória a Deus. Glória a Deus. Forte abraço a todos. Saudade de vocês. Deus no comando. Diz assim o texto: portanto Paulo está escrevendo, portanto eu, o preso do Senhor. Atente-se a esta palavra, a esta frase, o preso do Senhor. Rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Preso do Senhor, dignos da vocação com que fostes chamados. Verso de número 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aleluia. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha só o que Paulo está escrevendo. Portanto essa expressão, o prisioneiro do Senhor. No capítulo anterior, capítulo 3, ele vai falar: eu sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós aos gentios ou aos pagãos. Uma outra fala de Paulo, ainda nesta carta de Efésios, capítulo número 6, quando em oração Paulo vai usar a seguinte terminologia: rogo-vos para que vocês orem por mim, para que assim eu possa falar ou pregar os mistérios do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, ou preso. Essa expressão preso, no versículo de número 1 do capítulo 4,
a gente pode encontrar na Bíblia homens com esse chamado de Deus, porque há uma distinção entre os chamados de Deus e os ditos chamados, né? Aqueles que são de fato chamados e aqueles que se intitulam chamados. Para os chamados, Romanos 8, muito conhecido, o verso de número 28, diz que todas as coisas hão de contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que foram chamados segundo o seu decreto. Há um decreto de Deus. Esse verso é um verso muito rico. Portanto, eu, preso do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação. Vocação, chamado, preso, fala de um vínculo de, vamos dizer assim, comprometimento, de comunhão, denota chamado, preso do Senhor, vocação. Paulo tinha essa concepção do seu chamado, por isso que as suas cartas são ricas nessas expressões. Eu, o preso do Senhor, o prisioneiro em cadeias. E ele vai dizer que aquele que foi chamado permaneça na posição em que foi chamado. Eu já começo a aplicar aqui o verso. Como é que tem sido a sua vida, tendo em vista a este chamado que Deus colocou alguém aí, a esse chamado que o Senhor lhe fez para servi-lo. Como é que tem sido? Como é que tem sido você? Como que tem sido eu? Existe um decreto de Deus. Todas as coisas hão de contribuir para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu decreto. E Paulo está nos ensinando aqui, com a sua vida. Paulo, que é também um escritor de expressões como não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Nas páginas sagradas das Escrituras, obviamente existem outros homens com este feeling espiritual, com esta, vamos dizer, incumbência, esta chama na sua alma, essa consciência, essa convicção do seu chamado, como, por exemplo, nosso irmão Abraão, livro do Gênesis, capítulo de número 17, parágrafo de número 1, examinando as Escrituras. E quando Abraão era da idade de 90 anos, glória, o Senhor apareceu a ele. Ele disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, Abraão. Anda diante de mim e ser perfeito. Ser perfeito. Ande na minha presença. Precisamos andar, meu irmão, na presença de Deus. Enoque, alguns capítulos anteriores, capítulo 5, a Bíblia diz que por conta do seu comprometimento com Deus, Enoque foi trasladado para que não visse a morte, foi arrebatado. E uma das características que um chamado, um vocacionado, um preso, um prisioneiro do Senhor tem, versículo de número 2, humildade, mansidão, longanimidade. Só suportaremos uns aos outros se nós tivermos humildade, mansidão, longanimidade. E aí podemos aqui acrescentar o que está escrito lá em Gálatas 5, 22, o restante dos frutos, ou do gomo
os gomos do fruto do Espírito, que é a paz, a paciência, o domínio próprio, o amor. Aqui foram citados a humildade, a mansidão, a longanimidade, mas ainda existe a paciência, domínio próprio. Glória a Deus. Aos Gálatas, capítulo de número 5. Vamos ver, nós estamos aqui pertinho. Vamos ler aos Gálatas, capítulo 5, verso de número 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Verso que número 1. Um prisioneiro de Deus, um homem que tem consciência, convicção do seu chamado, da sua chamada. Ele sabe que precisa ter na sua vida humildade, mansidão, longanimidade. E aí o texto diz, suportando-vos uns aos outros em amor. O amor supera tudo, né? Ele não se ensoberbece, ele não se ufana, ele não jura dolosamente, ele não engana, ele não trapaceia. É o que 1 Coríntios capítulo 13, também por Paulo está escrito ali. E já caminhando para o finalzinho da nossa breve meditação, eu disse que se passasse aqui 10 minutos era milagre. Verso número 3, mas você vai guardar essa palavra nesta noite. Versículo número 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A paz que excede a todo entendimento, meu irmão, superabundará, suplantará as suas ansiedades, as suas inquietações, os seus medos, os seus anseios, os seus receios. E você terá paz. Por quê? Porque Cristo é o príncipe da paz. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías capítulo 9, parágrafo 6. Então, versículo 3 diz assim, guardando a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Isaías vai escrever, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firmada em ti. Então, meu querido e minha querida, meu irmão, minha irmã, firme a sua mente nele. Guarde o seu coração em Cristo. Sobre tudo que se deve guardar, Provérbios 4, 23. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda essa palavra aí aos Efésios capítulo 4. Seja um prisioneiro. Eu sei que no tempo em que vivemos, onde a mensagem bíblica verdadeira tem sido manipulada, as pessoas não querem viver debaixo de regras, debaixo de dogmas, debaixo de leis, mas o Evangelho é uma contracultura, a cultura deste mundo. Precisamos viver a verdadeira lei de Deus, o vínculo da paz, o amor, e para isso nós precisamos de submissão, de sujeição e, por que não, receber essa palavra, assim como Paulo, ser um prisioneiro, não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas olhar para o alvo, que é Cristo Jesus. Que bom, meu irmão, é servir a Deus. Eu que o diga, por misericórdia, me deleito nessa presença há 17 anos. Eu quero orar pela sua vida. Efésios capítulo 4, versos 1, 2 e 3. Foi a nossa breve meditação. Estaremos retornando aí com o exame das Escrituras, verso a verso, expondo as Escrituras, deixando a palavra penetrar ao ponto de dividir a sua alma e o seu espírito, as juntas e medulas, porque é ela que discerne os pensamentos e as intenções dos nossos corações. Senhor, eu te louvo nesta noite, agradecendo por este rico privilégio, este breve retorno a este trabalho, Senhor,
esse trabalho que o Senhor nos confiou, na propagação da sua palavra. Eu oro, meu Deus, por esse coração, por essa mente, esta pessoa, amiga, ouvinte da sua palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela pregação da sua palavra. Nós lemos a sua palavra, explicamos a sua palavra e aplicamos a sua palavra. A mensagem expositiva das Escrituras, ela é viva, ela é eficaz. A exposição à sua palavra esclarece e nos dá entendimento, diz o Salmo de número 119 e o seu parágrafo 130. Glória! Meu Deus, abençoa esta vida, abençoa esta alma. Eu não sei, ó Deus, aleluia, como está a mente, o coração deste amigo, desta amiga, desta pessoa que nos escuta agora. Mas eu peço, Senhor, faça um pedido especial, porque estamos pregando a sua palavra e nos apropriando dela, e a Bíblia, a sua palavra diz que ela não voltará vazia. Então, Pai, traz um bálsamo, um refrigério, e a Bíblia vai dizer por meio do profeta Jeremias que há um bálsamo em Gileade. Glória! Deus, derrama este bálsamo na mente, na alma, no espírito deste jovem, desta adolescente, deste homem, desta mulher, deste ancião que está comigo agora ou que estará acessando a posteriori este vídeo. Deus, faz a sua palavra se cumprir. Deus, eu sei que é redundante falar isso em oração, porque, aleluia, ainda que o homem creia ou deixe de crer, a sua palavra tem se cumprido. Glória! Mas nesta noite, ó Pai, em cumprimento, aleluia, daquilo que diz, quando a sua palavra é ouvida, assimilada, a semente é plantada, ela gera 100, oh glória! Meu Deus, boa é a sua palavra, e ela transforma, ela muda o status quo do homem. Pai, faz gerar a 30, a 60 e a 100 por um na vida desta pessoa que me ouve. Esta medida recalcada, sacudida, transbordante, sobretudo, Pai, na vida espiritual. Eu oro, Pai, pela salvação da alma. Alcança, meu Pai, esta alma, alcança este coração, alcança esta mente. Em nome de Jesus nós oramos, já te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito por nós. Meu querido, minha querida, até aqui hoje o Senhor nos sustentou, viu, Jaime? Elivaldo, Eliane, Maria, permitindo Deus, querendo Deus, me espere amanhã mais uma vez nesse horário de 6h30, 15 para 6, para 7, nós traremos mais uma palavra. Forte abraço, compartilha com alguém, te abençoa sua casa, sua família, seus sonhos, seus planos, propósitos, projetos. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho amado, e as doces consolações do Divino Espírito Santo seja com a sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, Ele tenha misericórdia de ti, faça o seu rosto resplandecer sobre ti e te dê paz. Fica com Deus.